Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o canal do Bella Ciao. Eu sou Angélica Guiar. Nós estamos falando aqui da região do Lago de Como, no norte da Itália. Hoje é 8 de... olha como eu tô perdida. De setembro de 2019. Ontem foi 7 de setembro. E como eu não estava nas ruas, né? Quem saiu ontem para protestar, hoje eu resolvi colocar tô de preto, né? Em relação ao que está acontecendo no Brasil. Se é a primeira vez que você está vendo esse canal, o Bella Ciao, ele nasce como um canal da resistência para realmente protestar, informar para você que mora fora do Brasil, né? Ou você que mora aqui na Itália, né? Um apoio, né, para as pessoas que estão fora do país, mas que não concordam com as políticas recentes de tudo que está acontecendo lá. A outra função do canal é contar um pouquinho de como é a vida aqui na Itália. Falo sempre da minha experiência pessoal, eu tento buscar assuntos interessantes, né, alguma coisa que possa te ajudar na tua decisão, né, se você está cuidando aí do documento para cidadania, para obter a cidadania italiana, ou se você está pretendendo, tem aí, na verdade, um plano para o futuro próximo de morar fora. Então, esse canal quer ser uma ajuda pequenininha, assim, né? E eu acho hoje o assunto bem legal do que a gente vai falar, né? Primeiro, como sempre, eu gosto de falar um pouquinho do que está acontecendo. Gente, a extrema-direita italiana se suicidou, né? Então não está mais no poder. Isso é legal porque ajuda também os imigrantes, né? O Salvini, que era o responsável da Lega Norte, né? O representante do partido da Lega Norte, que é um partido radical, né? Nacionalista, populista. Ele não está mais no poder, né? Dá licença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus não. E eu vou falar por que você vai ficar sabendo nesse vídeo como é bom para você que é imigrante aqui na Itália, que o Salvini não esteja mais no poder. É claro que existe uma democracia, vamos ver mais para frente, né? Se ele vai voltar, tem muitos italianos que o apoiam, né, pelas suas políticas, né, da imigração, mas ele instigou muito ódio, né, muito ódio, e isso refletiu, né, na sociedade, no dia a dia, para o estrangeiro que vive na Itália. Pois é. Então, nesse vídeo, pessoal, eu vou falar sobre quanto custa e como são as políticas para você ter filhos aqui na Itália. Então, eu acho que alguns dados, né? Eu vi uma essa semana teve um programa bem interessante com relação a isso, falando, né, de como é ter filho na Itália em números, né, em cifras, e além então não é uma opinião, isso foi oficialmente passado, né, por números de quem fizeram um apanhado geral e passaram o retrato, né? Então, se você está pensando em vir para a Itália e tem filhos, né? Então, você fique sabendo quais são as políticas, o que você pode proporcionar para o teu filho aqui na Itália e quanto vai custar. Bem, a Itália, antes de mais nada, é um país que está envelhecendo, né? Então, envelhecendo muito. Fizeram os cálculos, aí, então daqui 100 anos a Itália vai estar reduzido, se continuar essa taxa de natalidade, né? Que na verdade é uma das mais baixas, né, da Europa. E então, isso quer dizer o quê? Que se morre mais gente do que nasce, né? E a população está envelhecendo muito. Então, estão dizendo, hoje são 60, um pouco mais de 60 milhões de italianos, mais ou menos, na Itália, né? A população. Então, estão dizendo daqui 100 anos, se continuar desse jeito, vai ser reduzido para 30
ou 40 milhões de pessoas, né? Aí algumas pessoas falam, então vai ter mais espaço para todo mundo. Não vai, pessoal, porque o que vai acontecer? Vai ter mais espaço para as pessoas mais velhas, né? Mais espaço ocupando hospitais, porque essa população não envelhece todo mundo bem, né? Então, precisa de uma assistência muito grande. Então, uma outra coisa, os jovens hoje não estão fazendo filho. Então, se você não faz filho, você compromete o tecido social do país, né? Porque eles falam, né? Achei bem interessante a colocação. Dizem que o filho é uma decisão pessoal, mas é um capital humano do Estado. Né? Olha que legal, a gente nunca pensou no coletivo, né? Então, você tem direito de não ter filho, né? Mas imagina se isso acaba sendo a maioria num país. Como é que isso vai funcionar, né? E se você não morrer antes, quando você envelhecer, quem vai pagar, quem vai continuar sustentando, né, esse estado, esse país, né, pagando impostos, né, pagando esse dinheiro que vai para os hospitais e para tudo, para você poder envelhecer, para as pensões, né, para as aposentadorias. Então, está tudo interligado, né? Então, o filho não não é só uma decisão, o Estado, nesse caso, deveria incentivar mais, né? Então, o que nós vamos falar a respeito disso. Será que a Itália tem políticas, né, eficazes para você ter filho, né? Dizem assim que um filho do 0 aos 18 anos na Itália custa mais ou menos 170 mil euros. Isso para uma família que tem um rendimento, eu até anotei os números que eu achei tão interessante, mais ou menos de 40 mil euros ao ano, né? Isso bruto, né? 40 mil euros não é tanto, viu, pessoal? É mais ou menos a classe média da Itália, que seria a maioria, né? A maioria na Itália é composta de classe média. Então, isso não é tanto, se você for ver, né? Quanto custa, né? É muito alto o custo para ter esse filho. E por que isso? Porque na verdade, na Itália não tem. Se você é muito pobrezinho, mas pobre mesmo, né? De fazer fila para ir receber alimentos e tudo mais, o governo te ajuda muito. Na verdade, o que ele mais aplica. E agora, para a maioria, quando chega na classe média, né? Essa ajuda quase que desaparece, né? Dependendo de uma renda anual da família, sei lá, de 40, 50 mil, você ganha mais ou menos o salário família, né? A ajuda do Estado seria de 45 euros, irrisório, ridículo, né? Então, eles estavam falando. Então, o que isso acontece? Acontece que o jovem, se for entrevistado, o jovem italiano, aos 20 anos, ele quer ter filho. Você quer ter filho? Quero ter filho. Com relação aos outros jovens do resto da Europa, também querem ter filhos. Só que, se você vai entrevistar o mesmo jovem aos 30 anos, ele não fez filho, ele não fez. Está parado os projetos dele, enquanto que no resto da Europa, na maioria dos países, esse sonho se concretizou aos 30 anos, né? Ele já formou uma família, né? A média mais alta é a italiana para a mulher, né? Para a maternidade, ela tem filhos com 32, 33 anos mais ou menos, isso com relação aos outros países, 4 anos a mais, por exemplo, que na França, e eu vou falar da França, a França é o melhor país que tem as políticas hoje para ter filhos na Europa. Então, de Gaulle, eles fizeram 70 anos de política, colocando a família em primeiro lugar, né? Com relação à Itália, a diferença é muito grande mesmo, né? E nós vamos falar também sobre isso, da França como o melhor país da Europa hoje para você ter filho. Então, tá.
Então, o que que acontece? Se você tem mais, por exemplo, essa classe média, se você vai pagar impostos, você não tem isenção de impostos, né? Como, por exemplo, na França, comparando com a França, depois do terceiro filho, não importa quanto você ganhe, você já é isento de pagar impostos. Olha que interessante. O apoio onde é que chega na França? Enquanto na Itália, não. Na Itália, eles não reconhecem isso. Então, o que que falta? O que que falta é política, né? Um casal, por exemplo, na França, né? Um casal sem filhos paga mais impostos. Por exemplo, um que ganha 80 mil euros por ano, a família, o rendimento da família anual é 80 mil euros, né? Se você não tem filhos, vai pagar metade disso, 40 mil euros de impostos na França. Olha só. Se você tem mais de, por exemplo, essa mesma família, se tem um filho, você já vai pagar 10% de impostos. E eles entrevistaram uma família que tem 3 filhos que paga zero imposto, imposto de renda zero. Olha só, é muita diferença, né, pessoal? Então, vamos colocar aqui outras diferenças que tá, né? Por exemplo, o Estado italiano, o que ele gasta com o PIB? 2,5% do PIB italiano, Produto Interno Bruto, vai para ajudar a família. Enquanto que no Reino Unido o valor é 3,68%. Olha só. Então, deixa eu ver aqui, ocupação. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 0,66% do PIB na Suíça, na Suécia, um quarto da Hungria, né? A mais que aquele 2,50% da Itália, 2,5%, né? Isso reflete no quê? Também, num apanhado geral, que que os jovens italianos, né? Não vou falar em porcentagem, mas só para dizer, os jovens italianos inativos que não trabalham nem estudam na Itália é um dos mais altos da Europa, né? Ocupação feminina, né? Mulheres trabalhando, está no penúltimo lugar. Enquanto que, por exemplo, na França, 64% das mulheres trabalham, porque o Estado quer que elas trabalhem, né? Que elas tenham filho e que elas trabalhem, né? Então ele monta todo um esquema, ele te paga o berçário, 500, 600 euros mensais para o berçário. Eles têm as casas privadas onde as mulheres recebem esses até 5 bebês próximo da casa das pessoas. Você vai na prefeitura, arrumei emprego, tem um bebê e quero continuar trabalhando. Eu vou na prefeitura, né, e falo, olha, eu moro nessa região. Aí ela vai me dar os endereços dos lugares onde eu vou encontrar tanto essas casas, essas babysitters, né, essas mulheres que tomam conta desses bebês, ou asilos, ou que é o asilo, que é o berçário maternal dessas escolas. Olha, dessas regiões para essas mulheres deixarem as crianças. Olha que bacana, né? Achei interessante uma senhora que foi entrevistada italiana, disse que ela virou para o pediatra e falou assim, né? Aqui na Itália, ela perguntou, mas escuta, doutor, se eu quiser que o meu filho, né? O que o senhor acha melhor? Eu espero ele até os 9 meses para eu colocar ele no berçário, para eu começar a trabalhar, ou o senhor acha que é melhor colocar já a partir de 4 meses, quando termina a licença maternidade? O pediatra virou para ela e respondeu, né? O pediatra italiano: se a senhora não pode cuidar do seu filho, não tenha filhos. Mentalidade, né? Já disse tudo, né?
Então, deixa eu ver aqui mais algumas coisas referentes. Então, eu observei, não tem nada a ver, mas eles mostraram o dia a dia de uma família, por exemplo, uma outra família, né, mulher médica, um marido, acho que profissional liberal. Então, eles têm 3 filhos em Roma. Aí eles foram na prefeitura e falaram: eu quero três creches para as crianças. Eles colocaram, ela pediu um lugar para colocar as crianças, né? Uma creche, porque eles têm idades diferentes. Eles mandaram para escolas assim de 10 quilômetros de diferença, então essa mulher tem que fazer, né? A via sacra com essas crianças, deixando todo dia. E a creche aqui acaba às 4 horas da tarde, enquanto que na França vai até às 8, 7, 8 horas da noite. Então, até às 4, não sei que emprego é esse que você vai pegar, vai sair às 4, né? Para pegar teu filho e para poder, né, ir para casa e cuidar do resto, né? Achei bem interessante isso, né? E quer dizer, não vai, a política não vai. E aí ela estava falando que ela vai no parque, no parquinho, né? Aí chega no parquinho, não tem lugar para trocar o bebê, não tem fraldário, não tem um banheiro. Os parques em Roma. Eu moro numa cidade no norte da Itália que eu tenho, como eu não tenho filhos mais pequenos, mas agora eu tenho netos, então quando vem o Pedro, meu netinho, quando vem a Melissa, que agora ficou comigo quase 3 meses, eu senti na pele isso. Então, por exemplo, enquanto aqui na Itália você entra nos lugares, uma que tem gente que se apavora quando vê criança. Tá escrito, o italiano é muito transparente, né? Então ele não, sabe, até restaurantes que te dão 10% a mais se o bebê não faz nada, não faz nenhum barulho, não pode ser o bebê chora, o bebê pode estar incomodado, tá com sono, né? Tá com fome, às vezes a comida demora. Então eles querem bebês quietinhos. Olha a sociedade, né? Então, e além do cardápio, para você tem quase que implorar para ver se prepara alguma coisa de especial, pagando, né? Alguma coisa de especial para o bebê, ou menos temperado, alguma coisa do gênero, né? Então, e fraldário, pelo amor de Deus, e isso foi dito foi dito também durante essa entrevista, né? Que fraldário aqui é uma coisa mais rara possível. E até uma das mães, né, a mãe dessas 3 crianças, ela falou: me especializei em trocar o bebê no carrinho, o que a minha filha fazia aqui também, porque a gente ia procurar, ou era em péssimas condições, sujos ou velho, uma coisa assim que, né, ou no meio de um banheiro esquálido, né, uma coisa estranha, assim, não vou dizer degradado, né, mas assim, meio mal cuidado, né, não encontro agora o termo. Enfim, e nós notamos, e eu fui para Paris com a minha filha, e eu notei imediatamente com a minha neta, que tem 2 anos, né, a Melissa, e eu notei onde nós entrávamos, e eu notei isso, e até ela vai ver esse vídeo. Adri, você tá vendo esse vídeo? Então, esse vídeo é para você, não era só uma sensação da mamãe, eu estava certa, né? Eu estava certa. Eu falei, nossa, aqui dá para ver a diferença, aqui é diferente. Eu senti que na França era diferente. Onde nós chegamos, a preocupação, tudo se abria quando via que tinha um bebê, uma criança, né? Eu ia com um carrinho, minha filha às vezes com a Melissa no colo, com sacola. Nossa, aqui tinha fila prioritária, tinha preferencial, né? Tinha lugares, instalações, né, próprias, adequadas para o bebê. O país se preocupa. Isso é super importante. Aí vão falar, porque é seus netos. Não, gente, isso é um fator importante. No Brasil, nós somos cuidadosos, tirando
algumas exceções, mas o brasileiro tem uma atenção especial às crianças, enquanto na Itália não tem, porque é um país de velho. Se você vem para a Itália, a região mais velha é a Ligúria. A Ligúria hoje tem cidades, por exemplo, de 99 habitantes, que tem uma criança só. Aí fizeram uma pesquisa, na Ligúria tem lugares que tem 2 crianças só. O resto são todos velhos. Você vai no hospital, 80%, 90% é velho. Isso reflete na televisão, nos comerciais. A minha filha morreu de rir, porque você está lá vendo TV, aí o pessoal fala sobre suporte para você subir a escada, aquelas cadeirinhas elétricas, para perda urinária, para telefones especiais para quem não consegue ver mais direito, aparelhos auditivos, e todo um suporte. Isso é legal porque você fala, puxa, todo mundo vai envelhecer. Se você não morrer, todo mundo vai envelhecer. Então a velhice tem que ser encarada, né? Nem todo mundo envelhece bem, né? Você não sabe o dia de amanhã. Isso é importante, né? Se tem comercial na TV, tem público, e no horário nobre tem público, mas ao mesmo tempo é um país que, por exemplo, tem condomínios que as crianças, eles não querem ver a criança de jeito nenhum em lugar nenhum. Então tem horários assim muito grandes que você não pode fazer absolutamente nada, porque as pessoas vão dormir. Isso parece pouco, mas vai refletindo, né? Com o andar do passar dos anos, isso vai pesando para você que quer ter filhos, né? E não sei, tá um pouquinho, não quero fazer muito grande, né? Esse vídeo, mas uma outra coisa eu vou falar sobre o racismo, né, gente? Que agora falaram também sobre racismo, uma família, por exemplo, o rapaz é das Seychelles, da ilha Seychelles, e a mulher é italiana. Eles têm 3 filhos. Estão indo embora da Itália por conta do governo, principalmente da extrema-direita, do Salvini, graças a Deus ele não está mais, né? Mas que sofreu desde da maternal, desde o maternal as crianças, eles têm a mais pequenininha, a menorzinha tem 2 anos, o mais velho tem 7 anos, de bulismo, de racismo na escola. Então, a criança bateram no menino que foi parar no hospital, falavam para ele, teu pai é sujo, porque o pai é negro, você é sujo, você é pobre, porque teu pai veio de um país pobre, sendo que o rapaz é de Bolonha, desde pequeno chegou na Itália com acho que 6 anos, estudou, super integrado, né, em Bolonha e tudo mais. E disse que a coisa ficou tão grave que agora eles estão vendendo a casa e estão indo embora da Itália. Olha só, eu digo uma coisa, quando o racismo chega nesses níveis, que, por exemplo, as crianças repetem o que elas escutam em casa, né? Então, é o que o pai fala quando vê a televisão, ou quando um comentário, quem é aquela criança. Gente, eu tinha uma amiga brasileira, tenho uma amiga brasileira, que ela tinha uma menina, então ela passava os invernos, o marido dela trabalhava por trabalho, assim, ele era contratado, ficava 2, 3 meses, então ela passava todos os invernos, ela ia para o Brasil, para não passar o frio mais, né, mais forte aqui na Itália. Então, quando voltava, a menina ficava com sotaque, porque ela era bilíngue, a menina, né? Então, na escola tratavam ela de estrangeira. Aí um dia ela chegou, né, em casa com 5 anos e falou para a mãe, mãe, os meus amiguinhos não querem brincar comigo. E ela falou, e a minha amiga falou, mas por quê? Ah, mãe, porque eu sou brasileira e eu sou fedida, eles falaram. Olha só que coisa. Então, quando chega nesse nível, né, tem alguma coisa muito ruim acontecendo na sociedade, né? E não tem que ser uma indignação coletiva. Que país é esse que você vai, né?
que você vai crescer teus filhos. Tudo isso, né? Então, casais, estrangeiros, tem que fazer conta com tudo isso, né? Com essa hostilidade, né? Vai melhorar? Eu acho que vai. O futuro da Itália não tem jeito. É a miscigenação, né? Tem muitos casais, né? Muitas famílias compostas de pessoas de várias etnias, de origens diferentes. Isso, e a gente está no coração da Europa, né? Então, isso não pode ser mais um fator, né? Aqui não é o Alabama, mas ainda você vê casos e casos assim. Chegou a dizer a mãe, né, no final da reportagem, falou: olha, meus filhos agora não falam mais nada, como se eles fossem, como se eles merecessem mesmo serem tratados daquele jeito. Ficaram até com raiva do pai, começaram a ofender o pai. Gente, mas tem muita coisa errada para consertar. Mas enfim, depois eles mostraram também o Canadá, como é a integração. Canadá, gente, outro mundo. Se você está pensando e pensar, olha só, os meus filhos estão vendo isso e pensar que eu ia querer, que eu quis muito imigrar no Canadá quando o Collor fez o que ele fez no Brasil, eu tinha os meus filhos pequenos, cheguei, né, a mexer os papéis e tudo para ir para o Canadá e meu ex-marido não quis. E aí eles mostraram, né? Porque é um país feito de imigrantes, né? Então você vê que a diferença é enorme, né? Enorme. Então a Itália, antes da União Europeia, não era atraente economicamente, né? Vamos falar a verdade, a lira, né? Com o euro, ela ficou, né, faz parte, né, da União Europeia, é tudo uma outra coisa, né? Mesmo que muita gente vê a Itália como um país de passagem, né? Vem para ficar um pouco e depois pensa, sei lá, na França, na Alemanha, no Reino Unido, eu não sei, agora com a Brexit, que é essa bagunça, não sei como é que é. Mas enfim, e é isso que eu queria falar nesse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu anotei muita coisa, mas acho que vai ficar muito chato também. Se você tiver dúvida, você coloca embaixo. Se você gostou, você põe like, se inscreva no canal. Tá, pessoal? Hoje é um vídeo super especial. Tô morrendo de dor de dente. Ai, não posso mais fugir. Essa semana eu tenho que ir no dentista, de qualquer jeito. E eu vou contar para você depois. Beijo, uma boa semana, até a próxima.